Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 11 até o versículo 31. Nós vamos conversar sobre as convicções que a fé de Jesus Cristo nos coloca no nosso coração, que nos ajuda a persistir, a permanecer, a vencer, na verdade, as dificuldades dessa vida, né? Então, a partir do versículo 11, nós vemos o Senhor já ressurreto, e a partir desse momento vamos tirar alguns ensinamentos diretos do Senhor Jesus Cristo acerca da fé daqueles que creem nele. Diz assim a partir do versículo 11 do capítulo 20 de João. Amém. Mensagem linda do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. E olha que coisa interessante, irmãos, nós vemos já uma construção aqui do Senhor Jesus Cristo para a fé da sua igreja. Poucos dias depois disso que aconteceu, o Senhor Jesus Cristo, em Atos 1, nós vemos ele subindo de volta ao Pai, de volta aos céus, e não aparecendo mais fisicamente a estes discípulos aqui, né? Então o Senhor Jesus, nesse momento, estava preparando a sua igreja por tudo que ela iria enfrentar, na verdade até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Esses ensinamentos aqui, obviamente, não ficaram para aqueles primeiros discípulos lá que formaram a primeira igreja, de forma nenhuma. De forma nenhuma. As verdades que aqui estão contidas, elas permanecem até hoje e alimentam corações, almas e fé. Até hoje. Nós vemos o resultado disso pela decisão pela irmã Marcela, pelo Senhor Jesus Cristo. Essa verdade ainda está muito latente nos corações. E que verdades são essas? E por que nós temos que guardar essas verdades no nosso coração? Pelo menos 3 que eu vejo aqui são de extrema importância para que não passemos nesse mundo aqui desesperados, sem esperança, com tristezas, porque os problemas estão chegando, porque as dificuldades estão chegando, porque muitas vezes somos decepcionados, né? Quantas decepções passamos nesse mundo? Certamente o Senhor não causa nenhuma delas, né? Mas nos decepcionamos muito com os homens. Nomes que eu falo, às vezes até pessoas próximas da nossa família, né? Às vezes pessoas bem próximas de nós nos decepcionam. São pessoas limitadas, com suas fragilidades, com suas dificuldades, e nós precisamos lembrar que muitas vezes, quando sofremos alguma coisa em relação a esse tipo de acho que até é questão natural de relacionamento, né? Nós muitas vezes também estamos na parte ativa, às vezes ofendendo outros, né? Machucando outros. Nós não somos só parte passiva nisso, né? Muitas vezes somos parte ativa também. E nós precisamos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo nesse momento. E a primeira certeza que nós devemos ter aqui é que nunca nós vamos estar sozinhos. Nunca. O Senhor Jesus já havia avisado que ele entregaria a sua vida aos príncipes dos judeus, mas ao terceiro dia tomaria de volta. Quem prestou atenção no que o Senhor disse, e não só prestou atenção, mas creu, que prestar atenção é uma coisa, né? E acreditar no seu coração é outra completamente diferente. Mas quem prestou atenção e creu, nesse momento aqui estava bom, tranquilo, né? Mas como eu falei, nós somos falhos. Nós somos falhos. Em algum momento, sim, a nossa fé pode vacilar. Nós podemos nos esquecer de verdades que edificam a nossa vida, que nos põem de pé. A gente esquece às vezes, pode acontecer. Aconteceu com Maria Madalena. Se os irmãos abrirem o capítulo 8 de Lucas, versículo 2, nós
nós vamos ver a experiência que essa mulher teve com Jesus. Tem uma tradição que diz que ela era aquela mulher que chega aos pés de Jesus, trazida em adultério, né? Isso é tradição ocidental, nunca foi uma verdade revelada na Bíblia. Né? Mas esse texto que eu citei para os irmãos é a verdade sobre Maria Madalena. A verdade é que habitava 7 espíritos imundos, né? 7 demônios habitavam essa mulher. E aí a gente fica pensando que tipo de vida essa mulher levava, né? Que tristeza, que angústia, que profundas trevas era essa vida. E o tamanho da liberdade que o Senhor deu a ela no momento que ela creu. E aí nós vemos o amor dela pelo Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós estamos sozinhos, mas nós temos que exercitar o amor pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos que buscá-lo. Eu fico preocupado que no meio evangélico cada vez mais pessoas buscam pessoas. Não é que isso não deva ser feito, nós somos irmãos em Cristo, sofremos as mesmas coisas, somos perseguidos pelos mesmos motivos, temos as mesmas aflições, também temos as mesmas alegrias, não é? Nos alegramos uns com os outros, choramos uns com os outros. Isso é a igreja de Cristo. Ele colocou a igreja sobre a face da terra para isso. Essa é a realidade da igreja de Cristo. Só que nós não podemos esquecer, irmãos, a quem nós temos que procurar em primeiro lugar. Maria Madalena que estava extremamente triste. Extremamente triste. Pela experiência que eu acabei de citar para os irmãos, né? Ela foi liberta pelo Filho de Deus daquilo que a oprimia. A gente não sabe quanto tempo, né? Mas a gente pode imaginar que tipo de vida que ela tinha antes de se encontrar com Jesus Cristo. E ela está buscando aqui, irmãos, um Cristo morto. Olha que coisa interessante. Ela está buscando, e olha que fé. Olha o tamanho da fé dessa mulher que busca um Cristo morto. Ela chega no sepulcro para ver o corpo de Jesus. Ela não queria ver. Ela ainda não entendia o tamanho do poder de Jesus. Ela busca um Cristo morto. E ela fala assim para os anjos que estavam lá dentro: onde vocês puseram? Né? E reforça para aquele que ela achou que é o jardineiro. Né? Sepulcro, Jesus foi sepultado no sepulcro de rico, né? E o sepulcro de rico tinha um jardim lindo em volta. José de Arimateia era um homem rico, não tinha onde pôr o corpo de Jesus e falou: coloca no meu sepulcro. Foi lá, abriu e permitiu o sepultamento de Jesus. Jesus não tinha onde ser sepultado, assim como não tinha onde nascer, não tinha onde ser sepultado, né? E ela fala assim: mostra onde está o corpo do meu Senhor, eu vou pegar ele e levá-lo. Que amor, né, irmãos? Que amor. Como é que pode uma mulher pegar o corpo de um homem, né? A mulher não tem força para carregar o corpo de um homem. Ela fala assim: me mostra onde está, que eu vou lá e pego ele e levo. Só me mostra onde você colocou. E ela busca um corpo e encontra um Cristo ressurreto, ressuscitado. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus, nosso Cristo, não ficou morto, irmãos. Ele cumpriu aquilo que ele prometeu. E ele não está morto hoje, ele está vivo. Ele está vivo. E a tristeza de Maria mudou quando ela ouviu a voz de Jesus: Maria. Essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. O meu coração não tem que se entristecer mais, porque essa voz eu conheço. Mestre. Continua sendo assim até hoje. Continua sendo assim até hoje. Ao ouvirmos a voz de Jesus, que fala profundamente conosco até hoje através do Espírito Santo,
é através da sua palavra. A irmã Marcela estava relatando no domingo passado, né, a dificuldade dela ainda de entender a palavra de Deus. Eu falei, depois do seu batismo, você vai ver que isso vai mudar bastante, né? Vai mudar bastante. A palavra de Cristo que Maria ouviu, só a resposta, Maria, que fez tão bem ao coração dela, continua fazendo ao nosso, e está registrado aqui. Nós devemos buscar sempre que o nosso coração começar a se entristecer, sempre que o nosso coração começar a não enxergar a esperança, que o nosso coração se apegar às dificuldades, às tribulações do dia a dia, nós devemos buscar o Senhor, porque o Espírito Santo dele continua falando no nosso coração. E se ouvirmos, aí está a grande diferença, né? Uma coisa é o Senhor querer falar, e outra coisa é ouvirmos. Se ouvirmos, a nossa tristeza certamente vai embora. Certamente vai embora. Porque a tristeza de Maria se transformou em gozo e alegria. A ponto dela querer reter Jesus ressurreto, claramente ele tinha uma passagem entre duas realidades, né? A realidade deste mundo e o céu. Então ele fala para ela, eu ainda não subi para o meu pai. Ele iria subir. Depois de algum tempo, quando ele apareceu para os discípulos, ele já tinha subido para o pai, quer dizer, já tinha aparecido na realidade celestial e tinha voltado à realidade terrena. O corpo dele já não era mais o mesmo. Era o corpo glorificado que ele tinha lá nos céus. A ponto dele ter que pedir assim, Maria, não me detenha aqui, que eu não fui nem para o meu pai ainda. Calma, eu vou voltar. Porque a voz de Jesus fez tão bem para ela, removou a esperança do seu coração, mandou embora toda a tristeza e toda a angústia, que ela queria reter o Senhor aqui. Ele fala, não, peraí, eu não fui ainda para o meu pai, tem uns trâmites para fazer ainda aqui, deixa eu ir lá, daqui a pouco ele se encontra de novo, né? E ela, com aquela alegria no coração, obedece ao Senhor e vai lá falar com os seus irmãos, olha, o Senhor ressuscitou, falei com ele ainda agora. Isso é uma maravilha, irmãos, porque se nós conhecermos a realidade, tem gente que fala assim, a ressurreição de Jesus é uma impossibilidade. Tem muita gente descrente que fala isso, né? A ressurreição de Jesus é uma impossibilidade. Ora, a Bíblia, então, ela fala contra ela mesma. Por que eu digo isso? Porque naquela época, o testemunho de uma mulher não valia nada. Nada. Testemunho de uma mulher não vale nada. E quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto? Uma mulher. Ora, então quem quer enganar os outros vai deixar registrado que uma mulher que não valia nada, o testemunho dela viu o Senhor. Mas a Bíblia não está preocupada em agradar a homens ou tentar quebrar algum pensamento que seja incrédulo, e sim mostrar a verdade dos fatos que aconteceu. E foi uma mulher que viu o Senhor. E foi lá e testemunhou os discípulos. Os discípulos ainda também ficaram meio reticentes, né? Ficaram reticentes. Mateus, por exemplo, mostra que Pedro correu lá para o sepulcro para ver se era verdade mesmo. Eles ficaram reticentes. E reunidos ainda com medo da perseguição dos judeus, o Senhor aparece no meio deles. Então a esperança de todos é renovada, porque ele diz, paz seja convosco. Irmãos, não existe ninguém que creia no Senhor Jesus Cristo, que creia nas suas palavras, que creia nas suas palavras, que não tenha palavras e promessas, não tenha paz em seu coração. Não existe ninguém. Todos que têm fé realmente em Jesus têm paz em seu coração. Em um momento de dúvidas, de dificuldades, aqueles discípulos não sabiam o que ia acontecer, assim como o seu mestre foi morto, eles estavam achando que iam ser mortos também, e depois de algum tempo foram, né? A maioria deles. Mas a fé deles e as suas convicções foram renovadas pela presença e pelas palavras e promessas de Jesus. Paz seja convosco. E aí uma coisa bem interessante, irmãos, porque
Eu falei que a igreja começou a ser edificada aqui, e é uma verdade. Jesus já começa a trabalhar aqui para os seus discípulos continuarem o seu ministério. Ele falou que os seus discípulos fariam muito mais além do que ele fez. E é verdade, Jesus sabia que tinha 3 anos somente de ministério aqui. E quanto tempo tem a igreja do Senhor? Mais de 2000 anos. Quase 2000 anos, né? Não é verdade? Se a gente contar desde o primeiro momento da ressurreição, Jesus nasceu no ano 0, morreu ao ano 33, a sua igreja começou a ser edificada durante o seu ministério. Estamos chegando quase a 2000 anos de existência da igreja do Senhor Jesus Cristo. E quanta obra foi feita em nome dele, não é verdade? Mas por que foi feito? Porque nós continuamos a centralidade do Evangelho. E sabe qual é a centralidade do Evangelho? É isso que Jesus mostrou para os discípulos. Quando ele chegou diante deles, a primeira coisa que ele mostrou foi o buraco em suas mãos e o seu lado perfurado. Os irmãos sabem que o corpo de Jesus glorificado não tinha essas imperfeições, não é? O corpo dele físico foi machucado, mas olha que coisa interessante. O corpo glorificado de Jesus ficou marcado pelo quê? Pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos lembrar que nós somos corpo de Cristo aqui. E o corpo de Cristo leva o perdão de pecados aos pecadores. O seu corpo foi marcado para lembrar, olha aqui, ó, o meu corpo está assim. Mas por que está assim? Porque eu me sacrifiquei por vós. Essa verdade, irmãos, é que permeia até hoje. Ontem o pastor Dalton estava pregando aqui e relembrando a missão da igreja sobre a face da terra, né? E como a igreja foi e é impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma obra humana, irmãos. A gente pega a história do cristianismo. O cristianismo ele foi atacado desde os primeiros anos de existência e é até hoje. Essa semana eu estava vendo um testemunho de uma judia que tem inclusive um programa na TV que muita gente acha que ela é cristã e ela não é cristã. Minha sogra gosta de ver. Ela não é cristã, ela é judia. Judia, e ela nunca aceitou Jesus Cristo. Nunca creu em Jesus Cristo, e para ela Jesus Cristo não é o Messias. Claramente. E tinha um pastor conversando com ela, engraçado, né? O judeu é tolerante com todas as religiões. Se tiver um judeu budista, está tudo bem. Se tiver um judeu ateu, está tudo bem. Se tiver um judeu católico, está tudo bem. Se tiver um judeu hindu, está tudo bem. Mas só não pode ter crente, judeu crente. Judeu crente é massacrado. E ela confirmou isso. A fé em Jesus verdadeira sempre foi perseguida. Sempre foi perseguida. E até hoje é. Até hoje. Por quê? Porque a fé verdadeira em Jesus, ela ataca diretamente a obra de Satanás lá no Jardim do Éden. João fala que Jesus veio desfazer as obras do inimigo. E que obra é essa? Ele colocou a incredulidade no coração das pessoas. A dúvida em relação a Deus. A dúvida em relação à palavra de Deus, a desobediência. Jesus veio quebrar isso e dar a oportunidade da pessoa, através do livre-arbítrio, do exercício do livre-arbítrio, crer nele de todo o seu coração. E olha que coisa interessante, a obra da igreja é essa. É levar essa fé aos corações.
Elevar os indivíduos e falar, olha, teve um atrás, que é quase 2000 anos atrás, por livre e espontânea vontade, decidiu subir ao madeiro. E com os braços abertos se permitiu ser pregado, crucificado. O seu lado foi transpassado por uma lança por você. Porque esse não merecia estar ali. Que merecíamos éramos nós. Jesus morreu a nossa morte. E por isso que a morte dele é substitutiva. O nosso lugar é morte. Ele tomou a nossa morte e nos deu vida. A igreja de Cristo, quando prega o perdão dele na sua morte, no seu sangue derramado, capaz de purificar pecados, nós estamos declarando que o corpo de Jesus Cristo está marcado até hoje por causa disso. Até hoje. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando nós chegarmos lá no céu, esse corpo nós vamos encontrar. Eu fico imaginando. Isso é impossível não derramar nada. Quando eu ver pessoalmente o meu Senhor com os buracos nas suas mãos e o seu lado furado pelo meu pecado. Porque eu vou estar habitando no céu porque ele se entregou a esse sacrifício. Eu cheguei naquele dia lá diante dele porque ele se entregou no sacrifício por mim. Será impossível. A igreja não pode parar de divulgar isso. E por isso, ele chega diante dos seus discípulos nessa hora a receber o Espírito Santo. E assopra o Espírito Santo para a igreja, para que a igreja seja capacitada a servi-lo com essa verdade. Porque não é uma verdade fácil de se aceitar. Não é uma verdade fácil de se aceitar. O pecado que há dentro do nosso coração rejeita essa simplicidade, rejeita essa fé, rejeita essa verdade. Eu costumo falar para os irmãos o seguinte: eu saio pelas ruas, e a gente faz isso, somente pregando o Evangelho. Veja quanta resistência nós vamos ter. Quem já fez isso sabe o que eu estou falando. Quem já fez o trabalho conosco aqui no calçadão de Bangu, quem já bateu de casa em casa, quem já abordou pessoas na porta de casa. Deixa eu conversar com você sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre o que Jesus fez por nós. A pessoa fala assim: não tem tempo para isso não. Tem muitos, quando a gente vê a gente chegar com a Bíblia, não sei se os irmãos percebem, o que acontece? Fecha a porta, sai, corre, né? Até pessoas que estão sentadas na porta do bar e entram para dentro do bar, esquece a mesa e a cerveja lá na frente lá e vão para dentro do bar, só para não encontrar com os crentes. Existe uma resistência enorme dentro do coração do indivíduo. Pregar o Evangelho não é fácil. E por isso o Senhor Jesus Cristo capacitou a sua igreja com o Espírito Santo para fazer isso. Não somos nós, irmãos, mas a obra é do Senhor. Quando o nosso coração está quebrantado como igreja, é Ele que opera. É Ele que opera. E aí acontece o que o Paulo fala nos Romanos, que acabamos de ler. O poder de Deus, que é o Evangelho, vai operando nas vidas e mostrando a justiça de Deus de fé em fé. Outro dia, era uma pessoa chamada Gabriel. Hoje é uma pessoa chamada Marcela, sua mãe. Um dia, foi a fé numa pessoa chamada Janete, minha mãe. Outro dia, foi numa pessoa chamada Fábio, fui eu. E assim a gente vai passando o Evangelho de pessoa em pessoa, que vai quebrantando o seu coração, lutando contra o seu pecado, contra essa resistência, e abrindo o seu coração para que o Espírito Santo de Deus, através de nós, e operando no próprio indivíduo, o convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos só instrumentos disso. Percebam bem, no versículo 21, o Senhor diz assim: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Não é fácil. A vida do nosso Senhor e Salvador, irmãos, nós não podemos esquecer que terminou aqui sendo crucificado. Nós não podemos achar que nós somos crentes do Senhor Jesus Cristo e que a vida aqui vai ser um mar de rosas. Quem entra nesse caminho está entrando num caminho de uma vida distanciada da verdade do que é a vida cristã.
Esse oba-oba que está acontecendo dentro do meio evangélico, irmãos, isso não tem raiz em si mesmo. Não tem. A vida cristã é uma vida de sofrimento, mas de muita alegria, sustento e paz, ânimo, força, vinda do Senhor através de seu Santo Espírito. Porque na sequência, ele diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aí é a obra da igreja, né? Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ou seja, nós somos o próprio Senhor Jesus Cristo agindo na humanidade. Aqueles que quebrantavam o seu coração e criam, tinham seus pecados o quê? Perdoados. Aqueles que guardavam o seu pecado no seu coração e resistiam, batiam a porta, né? E continuam batendo a porta até hoje, continuavam com os seus pecados. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo continua fazendo a mesma obra. E uma coisa não pode nos faltar, irmãos, para fazer essa obra: a certeza de que quem nos concede a vida para fazer essa obra é o próprio Senhor Jesus Cristo. João finaliza essa parte dizendo o seguinte: muitos milagres, muitas coisas foram feitas por Jesus. E ele diz que muitas dessas coisas não foram registradas, mas aquelas que foram registradas para que creiamos e tenhamos fé. E através dessa fé tenhamos o que? Vida e vida eterna. Lá no finalzinho do capítulo 21 ele fala assim: se nós registrássemos todas as coisas que Jesus fez e ensinou, não haveria livros sobre a face da terra que caberia tantas informações, né? Jesus operou muitos milagres, Jesus ensinou muita coisa, mas aquilo que está registrado aqui, está registrado para que tenhamos vida. E essa vida é uma vida de fé. Nós nunca podemos adentrar no caminho de Tomé. Pelo menos, não o primeiro passo que ele deu. Porque o primeiro passo que ele deu foi um passo de incredulidade. Nós não podemos descrer da palavra do Senhor. Não podemos. De forma nenhuma. Nós precisamos ter a certeza que a palavra do Senhor vai se cumprir na nossa vida e Ele sustenta a obra da sua igreja até hoje. Tomé não estava na primeira aparição do Senhor Jesus Cristo e declarou: olha, de forma nenhuma eu crerei se não tocar. Isso é incredulidade. Isso é falta de fé. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, nós vemos o autor aos Hebreus falar assim: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Aquilo que você vê não é fé. Fé é aquilo que esperamos. Fé é aquilo que não vemos. Por isso que Paulo fala que em esperança somos salvos. Ou seja, a nossa redenção final não se realizou ainda. Nós esperamos o último dia do Senhor para vir nos resgatar. É nessa esperança que vivemos. E quem nos dá a vida para viver até lá é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a nossa vida não se acaba aqui. Porque o Senhor Jesus Cristo nos deu da sua própria vida. E precisamos crer nisso. E cada um de nós precisa alimentar em seu coração essa verdade, porque as lutas são grandes. E às vezes a gente se esquece que a pior coisa que pode acontecer na nossa vida aqui, qual é? Qual é? Não é o desemprego, não é a separação, não é a perda de um amigo querido porque houve uma briga, não é o problema financeiro, nada disso.
A pior coisa que pode acontecer ao indivíduo aqui é a morte. E isso Jesus venceu por cada um de nós. E que nós vençamos a incredulidade como Tomé venceu. O primeiro passo de Tomé foi de incredulidade, mas o segundo de completa fé e entrega. Porque quando Jesus aparece a segunda vez diante dele, ele se vira para Tomé e fala assim: toca aqui, toca no buraco que está aqui no meu corpo glorificado por causa da sua morte, por causa do seu pecado. Toca aqui. Mete a mão no lado, é interessante, né? Uma coisa é tocar. Tocar significa que o buraco, você conseguia fazer isso aqui, né? Mas em relação ao lado, Jesus mete a mão. Mete a mão. Significa que o buraco feito pela lança daquele soldado permaneceu no corpo dele. Era um buraco considerável, né, irmãos? Considerável. Essas marcas estão no corpo de Jesus por causa de nós, e por causa de Tomé também. E quando ele vê, ele fala assim: Deus meu e Senhor meu. Sim, Jesus é o nosso Deus e o nosso Senhor. E Jesus faz uma profecia acerca de nós, da nossa fé. Ele fala assim: Tomé, porque viste e creste. Bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, irmãos. Nós não podemos esquecer. Se alimentarmos essa fé no nosso coração, somos mais que bem-aventurados. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados é satisfeitos, plenos de felicidade nessa vida. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, que possamos reter essas verdades no nosso coração, para que possamos suportar todas as dificuldades dessa vida, crendo que um dia, assim como Maria o viu novamente, nós vamos ver pessoalmente o nosso Senhor ressurreto, vindo dos altos céus nos buscar. Amém? Amém.